vermelha, vocês começam, tá? Pronto. Boa tarde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos à sala virtual aqui de Fabiano de Cristo, para a gente começar mais uma conversa, né? Nessa tarde de sábado. Eu queria inicialmente dar um oi para todo mundo que faz tempo que eu não vejo pessoalmente, Júnior e Rinalda, e para aqueles que vão nos ver, né? Também um forte abraço, muitas saudades para todos. Minha mãe e minha tia, um abraço para vocês também, apesar de vocês estarem no cômodo ao lado. Mais um abraço para vocês também. E hoje a gente vai fazer uma conversa bastante interessante, porque 2020 passou e exigiu da gente bastante postura, bastante paciência, como diz minha avó aqui do lado, né? Lidar com toda essa dinâmica diferenciada, que foi única. E aí hoje a gente vai propor uma conversa juntando algumas coisas. O tema é um pouco longo, mas que vai refletir muito. É o renascimento do homem de bem segundo o Evangelho de Jesus. Então vejam só. O renascimento, né? Esse reinício, esse começo, esse vinda de 2021, vamos ver como é que vai ser esse nosso renascimento. O homem de bem, que é uma passagem do Evangelho. Então, o renascimento do homem de bem segundo o Evangelho de Jesus. E aí, eu vou pedir para o nosso amigo Júnior Carneiro, fazer aí uma para a gente poder partir para uma conversa sobre esse nosso assunto. Tá certo? Vamos lá, Júnior. Alguém gostaria de fazer uma prece antes? Me perdoe, é verdade. Pode fazer. Então vamos orar. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso mestre e amigo, a Fabiano de Cristo, o patrono espiritual da nossa casa, expressando a nossa gratidão por tudo aquilo que temos recebido, pela oportunidade de nortear as nossas vidas com as luzes da doutrina espírita, elucidando os ensinamentos do Cristo, fortalecendo a nossa fé, ampliando os nossos horizontes e estimulando a nossa caminhada pela estrada do bem e da verdade. Rogamos por toda a nossa querida cidade, rogamos por todos os companheiros que ali caminham conosco nessa jornada evolutiva e que também eles possam receber as bênçãos da espiritualidade. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe hoje e sempre. Então, o Carlos fez essa introdução e, em primeiro lugar, eu queria também expressar a minha alegria em poder voltar a falar. As minhas mensagens dos estudos, normalmente eu mando em áudio, o meu celular é complicado gravar e postar. E quando a gente tem essa reunião nessa plataforma, aí fica mais próximo, né? A gente consegue se enxergar, consegue se falar e matar um pouquinho a saudade. Eu acho que foi uma feliz iniciativa fazermos esse estudo de hoje nesse formato, porque, como eu disse, é uma forma de nos aproximarmos e, de alguma maneira, relembra os nossos estudos, que são também, quando presenciais, priorizam a participação, o questionamento, o complemento dos nossos temas, e isso enriquece muito. Temas, às vezes áridos, são colocados de uma forma mais suave, mais amenas e que facilita a compreensão, facilita o entendimento. Então, é uma iniciativa bacana e que a gente possa fazer isso mais vezes enquanto perdurar essa pandemia.
Então, como o Carlos disse, a proposta da nossa conversa de hoje é renascimento, a busca do homem de bem, segundo o Evangelho de Jesus. Então, renascer, né? Renascer a cada dia, renascer a cada manhã, renascer a cada momento da nossa vida. Essa é uma tarefa que todos nós deveríamos priorizar. E é interessante como a vida continua, mas o simples fato de dizer que nós estamos numa nova órbita, numa nova voltinha, a Rinalda falou agora há pouco que queria complementar o projeto dela de chegar até o final, né? E eu brinco que eu não faço aniversário, eu dou volta ao redor do Sol, né? Então esse ano já vai para 58 voltas ao redor do Sol. E o que a gente tem aprendido? O que a gente tem renascido a cada dia? É essa a proposta da nossa conversa. Então, quando nós nos olhamos num olhar mais profundo, nós nos perguntamos, quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu vim no mundo a passeio só para as trivialidades que a gente conhece? E a doutrina nos convida a lançar um olhar mais profundo, a entender, né? A nos entendermos como espíritos eternos, aprendizes da vida, filhos de Deus, e com uma trajetória infinita. E quanto mais a gente protela, mais nós nos privamos de conhecer a verdadeira felicidade, que é essa plenitude, essa leveza de espírito que caracterizou o mestre de todos nós, Jesus, por quando aqui passou. Então, nesse quem sou eu, nós identificamos essa necessidade de nos construirmos. E como o próprio Cristo disse, nós deveríamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Então, a base da casa é o essencial. E o que é essa base sólida? Então, nós nos valemos, eu me permito relembrar aqui algumas das simbologias da maçonaria. O aprendiz maçom, ele é tido... os instrumentos de trabalho são o maço e o cinzel, para trabalhar a pedra bruta. Ou seja, através das pancadas, do burilamento, você transformar a pedra bruta numa pedra angular, onde você tem a sustentação e o equilíbrio para construir uma edificação. E todos somos esses aprendizes da vida, né? E essa base é justamente a construção do homem de bem. Na minha opinião, é uma das passagens que eu mais gosto no Evangelho, é justamente essa passagem. O homem de bem e o bom espírita, que na verdade é uma coisa só, né? O espírita tem essa facilidade de conseguir, através da clareza da doutrina, aplanar esse caminho para se transformar num homem de bem. Mas ainda assim é bastante complexa, esse projeto ainda é bastante complicado. Então eu brinquei com o Carlos quando ele falou o tema, ele falou, eu adoro esse tema, essa passagem do homem de bem, e eu tenho certeza que um dia eu vou ser um deles, né? Quando eu ainda não sei, porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua plenitude, né? Então a gente não precisa ir muito longe para ver as dificuldades que nós temos, tanto na questão da justiça, do amor, como da caridade. Mas nem por isso nós vamos deixar de caminhar, nem por isso nós vamos deixar de estudar. Pelo contrário, quando nós conhecemos os nossos limites, aí é que nós temos material de trabalho para saber aonde nós vamos usar o maço e o cinzel para aplanar essa pedra bruta que ainda somos. Então, Jesus,
que é o nosso modelo e guia, fez a proposta de construção do reino de Deus. Essa era a proposta de Jesus. Não tinha templo, não tinha igreja, falava nos montes, na praia, falava nos lares, falava na rua, propondo ao homem: transforme-se, transforme-se, transforme-se para melhor. Então, a Boa Nova é justamente essa proposta de mudança, de ressignificação de valores, de superação dos nossos limites. E a doutrina espírita vem nesse momento oportuno, depois de um certo caminhar, facilitar o entendimento daqueles que têm vontade de aprender. Nós comentávamos antes de iniciar a gravação acerca dessa pandemia, que é também um convite à reflexão, que é um convite à ressignificação dos nossos valores. Muitas pessoas agem como se não houvesse pandemia. Elas estão preocupadas com os seus prazeres, em poder sair, se divertir na praça, dançar, comer, namorar, fazer tudo como se não existisse nenhum problema. De certa maneira, com a irresponsabilidade de contribuir para esses números absurdos que a gente tem visto de vidas ceifadas. Mas são essas mesmas pessoas que não têm nenhuma atenção às questões da espiritualidade, que não param para se questionar o que são, o que querem, se preocupam com o hoje, no máximo com o amanhã. E então não é no sentido de crítica simples, mas é simplesmente uma leitura da nossa realidade, o porquê que isso acontece. Então, aqueles que têm um olhar um pouquinho mais profundo vão se questionar, vão perguntar o porquê de estarmos passando por toda essa situação. Justamente são as bases, e essas transformações normalmente são doloridas, são processos difíceis, que chamam realmente a reflexão, e tem chamado porque essa pandemia leva pessoas muito próximas de nós, atinge pessoas bastante próximas da gente, e nós nos sentimos vulneráveis, nós nos sentimos, não tenhamos medo, eu não tenho nenhum receio, né? Mesmo porque é uma realidade de desencarnar. Porém, né, assim como a Reinalda, eu também tenho um projeto, eu tenho muita conta para pagar, e eu sei que pagando aqui a coisa tem um valor maior. Então, a nossa proposta é justamente aproveitar esses momentos, aproveitar essas oportunidades. Então, se essa pandemia nos afasta, que nós possamos não nos endurecermos, que nós possamos ainda ter a solidariedade, ter a amorosidade, ter o companheirismo, buscando outras formas de estarmos próximos que não fisicamente. Porque senão a gente vai se brutalizando, a gente vai se insensibilizando, e isso não vai trazer nenhum benefício para a gente. Então, quando nós falamos do verdadeiro homem de bem, né, nós vamos nos lembrar que naquela mensagem do Evangelho lá diz que o verdadeiro homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las, de forma que possa dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então é essa a nossa proposta, né? É não desanimarmos ante as quedas, ante as dificuldades que a gente tem. E para isso, a gente precisa estar atento a essas questões do dia a dia. Porque nas nossas conversas, nos nossos diálogos, os momentos como esse são poucos. Se nós observarmos a nossa rotina de vida na família, entre os amigos, no trabalho, não há momentos, ou são raros os momentos, em que se discute ideias. Normalmente nós falamos dos outros. Normalmente nós falamos das coisas.
Normalmente nós comentamos dificuldades e dos outros. E a proposta de Jesus é justamente discutirmos uma ideia. Qual é essa ideia? A construção do homem novo, que é a base desse reino de Deus. Então é essa a ideia que nós vamos discutir a partir de agora, né? E diante do que falamos, a primeira receita, o primeiro alerta que eu percebo nessa construção é justamente no uso que estamos fazendo da nossa fala, desse talento precioso que foi colocado ao nosso alcance, que é a fala. E a fala pautada nas luzes da doutrina tem que ser uma fala edificante sempre. Tem que ser uma fala otimista, tem que ser uma fala alegre, jovial, esperançosa. Quando a gente vê nessa questão de pandemia, experimentem. Eu parei de ligar faz tempo. Experimentem ligar a televisão e assistir um pouquinho do jornal. Uma fala depressiva, uma fala que só fala dos aspectos negativos, uma fala que vai somando tragédias. O que isso estimula na população? Nós não podemos ser bitolados, alheios a essa realidade. Mas eu acho que a gente também não pode se contaminar com esse pessimismo, com essas questões da forma como são colocadas. Eu me lembro de uma passagem, uma mensagem espírita que fala de Sócrates. Sócrates e os 3 crivos. Então conta essa passagem que, em certa feita, um discípulo de Sócrates se aproximou todo esbaforido perto dele. Mestre, tem uma coisa muito importante para te contar. Sócrates disse: acalma-te e vamos por partes. O que tem para me contar é útil? Ah, não tem nada de útil não, mas é uma coisa nova, está todo mundo falando. Bom, então vamos ao segundo crivo. Se o que você tem para me contar não é útil, pelo menos você guarda a certeza daquilo que você vai me falar? É verdadeiro o que você tem para me falar? Bom, verdadeiro eu não sei se é, mas que está todo mundo falando, tá. Então, pera lá. Então, vamos para o terceiro item. Se o que você tem para me falar não é útil e não é verdadeiro, pelo menos deve ser uma coisa boa. Ah, não, bom não é não. O negócio é feio mesmo. Então, vamos esquecer esse problema. Se o que tem para me falar não é verdadeiro, não é útil, não é bom, para que nós vamos perder nosso tempo? E muitas vezes as nossas conversas, os nossos diálogos, se dão na superficialidade do dia a dia, né? De coisas que não acrescentam, e nós desperdiçamos essas oportunidades de ser útil, de levar otimismo, de levar alegria às pessoas, de levar, às vezes, a nossa presença só. Então, Jesus nos convida, ele fala do nosso enorme potencial, né? Então, às vezes, nós reconhecemos os nossos limites, e Jesus conhece o nosso potencial. Ele diz: brilhe a vossa luz. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Quando? É lógico que na questão temporal, como nós a conhecemos, isso vai um tempo absurdo. Por quê? Porque nós não podemos nos esquecer que Jesus é o construtor da Terra. Nós nos admiramos, né, de ler as obras de André Luiz, as obras espíritas, as transformações, as renovações que acontecem ali, né? E o André Luiz, dentro da doutrina, é um sinônimo de transformação, de renovação a partir do conhecimento, da certeza da espiritualidade. Todo o relato na obra Nosso Lar mostra essa transformação do homem velho no homem novo, desse renascimento, né? E ali
ele conta os detalhes da cidade espiritual, da colônia, do processo de criação, né, do potencial, do que é capaz o pensamento humano, que o pensamento do espírito é como as mãos humanas edificando maravilhas, e a gente fala, puxa vida, como a gente está distante. Imagina de Jesus, que é o construtor do planeta, que, convocado por Deus, juntou-se a uma equipe de engenheiros siderais, de especialistas, de todo o conhecimento que nós começamos a estudar, e construir um planeta. Né? E diz que a gente pode fazer tudo isso e muito mais. Então é preciso que nós caminhemos, é preciso que nós busquemos essa transformação, consolidando, né, esse conhecimento que nós já temos, esse pouco de conhecimento que nós já temos, nas bases desse homem bom, contribuindo, colaborando dentro do contexto que nós estamos passando. Entendendo que estar no planeta nesse momento é um privilégio, né? É uma possibilidade riquíssima. Esse é um momento único na história da humanidade, essa transformação, e de uma responsabilidade grande, né? Então, eu penso que a partir dessa conversa, a gente pode tentar enriquecer essa ideia do renascimento, essa ideia dessa construção diária, não só no ano, o simbolismo dessa mudança de ano, né? Mas a cada manhã, com as suas sutilezas, com as suas particularidades, que seja estímulo para a gente realmente viver de uma forma mais produtiva, mais amiga, mais presente na vida daqueles que nós, pelo menos daqueles que nós convivemos mais, que nós amamos, mas não nos esquecendo daqueles que fazem parte do nosso dia a dia, na condição de anônimos, na condição de pessoas que cruzam as nossas vidas e que nós temos o dever, a responsabilidade de enxergá-las por esse prisma de amorosidade, de respeito. Mesmo aqueles, né, que não correspondem a essa posição. Então, eu deixo a palavra agora em aberto para que cada um possa complementar, enfim, enriquecer esse tema que é muito gostoso. Pois é, eu já tomei nota de algumas coisas aqui, mas antes vou passar a bola para o restante do pessoal poder falar. Vamos lá, gente, o que vocês acham aí? É uma passagem muito rica, uma passagem muito... E Kardec tem o cuidado de ser muito... Ele vai exatamente onde a gente precisa. Se a gente pega o Evangelho, ele é um dos livros que são menores da codificação, em termos de tamanho, né? Em termos de quantidade de página, mas em termos de quantidade de assunto e conteúdo. E essa passagem, em especial, ela é incrível. Né? É um farol na vida da gente. Então, minha tia aí, minha mãe, Rinalda, o que vocês querem falar a respeito do homem de bem, dessa proposta de renascimento da gente diante dessa mensagem, né? Eu posso me candidatar? Claro. Então, primeiramente, é dizer da alegria de desejar para cada uma de nós, que seja um novo ciclo, mas que é um ciclo, como na palavra que você falou, Luiz, você foi muito feliz, de renovação, né, de ressignificação. E mesmo quando acho que essa volta em torno do sol, que ele seja realmente iluminado pelas nossas crenças, pelos nossos projetos de vida, nós estamos reiniciando. Então, cada dia é um reinício, cada ano é um reinício, e a gente precisa pensar sobre essa temática. Eu acho ela muito profunda, né? Ela requer de nós, eu acho que um curso, relendo o capítulo 17 do item 3, sobretudo o item 3, que fala do homem de bem, isso aqui é um tratado. Meu Deus, parece que toda vez que a gente lê essa passagem, a gente está sendo convidado e instigado
a fazer uma viagem pessoal, uma viagem introspectiva. Quando a Suelena nos ligou, né, nos provocou para a gente conversar sobre essa temática, o que é que a gente ia conversar hoje, e a gente falar do renascimento, a gente pensa assim, meu Deus, são tantas coisas que a gente precisa pensar, que até fica difícil de elaborar e de trazer uma para dizer como nós estamos ainda necessitados a esse ponto de escolher tantas necessidades que temos para fazer essa viagem interior e trazer o Cristo em nós. E eu achei muito feliz o casamento do Renascimento com essa passagem do Evangelho que casa aquilo que Joana de Ângeles, até próprio Carl Jung traz, dizendo que o homem é o lugar onde Deus quer fazer a morada. Eu achei isso muito bonito, quando se traz essa proposta. E aí, Luiz, quando você traz os 3 crivos de Sócrates, me remeteu ao que nós estamos vivendo hoje, fundamentalmente hoje. Quando você pensa sobre os 3 crivos, nós estamos vivendo um período de fake news, né? Onde, se a gente fosse pensar com todas as mensagens que a gente recebe, que a gente transmite, que a gente recebe, que a gente assimila, que a gente acha como verdade, isso aí é uma boa receita socrática para a gente evitar o fake news. Sócrates foi contemporâneo, está contemporâneo naquele momento em que ele trazia esse ensinamento, né? Então, é muito bacana quando a doutrina traz para nós, através do Evangelho de Jesus, e essa interpretação, quando ela traz, não é que alguém vai dizer para nós que nós estamos fazendo isso certo ou errado, mas ele pede para a gente consultar a nossa consciência. Então, não é o outro que vai dizer para nós que estamos errados, porque o juiz está em nós, né? Só que, nessa perspectiva de juiz, Jesus é muito suave, porque o seu jugo é leve, né? E aí, nos traz a lembrança, Luiz, aquela passagem de Nicodemos, né? E Nicodemos, que era um homem da lei, e que queria aprender, muito embora era um líder dos judeus, e que sabia que interpretava as leis, instiga Jesus num diálogo para saber o que deve fazer para alcançar o reino dos céus. E o que é que Jesus fala? Que para atingir, que diz que ninguém responde a Nicodemos, que ninguém pode ver o reino dos céus ou o reino de Deus se não nascer de novo. Essa passagem está em João, capítulo 3, versículo 3, né? Então, é uma passagem muito significativa, porque como líder que interpretava, que conhecia tanto as leis naquela época, diríamos que era um doutor das leis, instiga um desconhecido, porque Jesus, para eles, era alguém que era um desconhecido, a chegar a ver, a enxergar o reino dos céus, né? E aí Jesus, com essa sagacidade, que sabia onde ele queria chegar, disse que primeiro tem que ver, tem que nascer de novo. E aí, para Nicodemos, para aquela época, como nascer de novo se eu já estou aqui? Porque isso é um fenômeno que ultrapassa a minha capacidade, né? E aí tem várias perspectivas de interpretação quando se fala o que é nascer de novo, né? E esse nascer de novo, a gente tem que voltar à criança interior e trazer aquele crivo que o próprio Jung fala sobre a questão da humildade, da perseverança, né, da persistência que nós precisamos ter quando ele faz a comparação com o próprio Jesus, a criança que nós temos que ser puros, que a gente tem que abrir o mundo, abrir-se ao mundo, que a gente tem que se curvar ao mundo para um novo aprendizado. Não necessariamente que a gente tem que reencarnar, mas nesse mesmo processo, nós podemos fazer esse processo de renascimento. E aí, Luiz, quando você traz essa questão das oportunidades, a gente até conversou lá no centro, fisicamente, né? Quando a gente dizia assim, olha, 2021, aqui com vocês, é a única chance. Porque eu não sei se eu vou ser filho de Josefa e Aderaldo, que eu vou renascer e vir para o Mato Grosso de novo, nesse mesmo contexto histórico, jamais. Porque o mundo não volta atrás. Então, essa chance que eu estou tendo com vocês aqui, de restabelecer
de reativar as nossas fés, de renovar os nossos votos, é só isso, né? Nós teremos outros, porque a complacência divina é muito grande, a misericórdia divina é muito grande. E a gente está tendo uma oportunidade ímpar de, nessa mesma existência, vivenciar um fenômeno que muitos dos nossos companheiros já se foram e não viveram uma pandemia, um processo de transição tão profundo que nós estamos vivendo em cadeia, né, mundial, e que não é uma pessoa só que foi sorteada, mas todos nós estamos no mesmo patamar de experiência e que nós estamos aprendendo, né? Ontem nós estávamos visitando uma certa pessoa e ela estava saindo da cidade. Agora eu vou exercer minha profissão porque essa aqui não deu certo. E aí eu pensei, assim, eu estava pensando na fala de hoje. Pois é, o que a pandemia nos fez? Ela está realinhando os nossos eixos para dizer, vai buscar o teu lugar. Qual é o teu lugar de origem? O que realmente faz parte do teu projeto pessoal? Não fuja dele. A gente resiste. Muitas vezes a gente pede, mas nós não sabemos o que pedimos. Então, esse processo de renascimento que nos orientam os espíritos, é justamente para que nós façamos esse movimento. Quais os nossos medos, né, Luiz? Então, assim, quando você fala dos medos, assim, por que isso é o teu medo? Por que eu estou fugindo disso? Por que isso ainda me amedronta? Por que essa criança resiste a enfrentar determinados medos, e a gente começa a colocar uma série de condições para que a gente mude. Não, eu só vou fazer isso se, né? Eu só vou fazer isso melhor se, depois que, quando, como se a coisa está acontecendo, a necessidade está chegando, a água está subindo. Não, mas sabe aquela piada do bote, né? Que, olha, Deus vem me salvar, né? Veio o bote, veio, né, o helicóptero, vem as pessoas, vem um novo bote, aí a água sobe, você afoga e diz que Deus não foi te buscar. Então, a gente está vivenciando um momento muito privilegiado. Uma outra coisa que a gente precisa pensar nesse renascimento, eu não tenho que esperar segunda-feira para começar a dieta. Eu não tenho que chegar segunda-feira para começar a caminhada. A caminhada é agora. É a renovação do pensamento, é um novo ciclo que se inicia é você trocar o pneu do carro com o carro andando. É assim que Deus está dizendo para nós. Não, minha filha, você não precisa voltar aqui de novo, não. Resolve esse problema aqui agora, você está vendo a chance. Estou mandando todo mundo para casa. Vamos começar, está todo mundo de castigo. Vamos pensar todo mundo aqui, né? Vamos começar a entender o sentido de estar em casa, o sentido de fazer do lar o seu templo. Vamos pensar o conceito de família, porque ainda nós temos uma série de pessoas que está com a conexão, trouxe o mundo inteiro para dentro do quarto e ainda está solitário. Muitos suicídios estão acontecendo hoje, né? Muitas pessoas ainda estão resistentes. Ah, não, agora quando a pandemia passar, aí parece que a gente está pegando, somatizando todo esse processo para dizer, não, agora eu engordei mais, agora eu surtei mais. Não, surtados todos nós estávamos, porque a gente estava cego. Nós estávamos engordando do mesmo jeito, tinha gente se suicidando do tanto jeito, só que agora nós estamos sendo melhor vistos, porque agora nós estamos no outro processo. A gente precisa dar atenção nesse processo a nós mesmos. Então, esse conceito de renascimento, para mim, nesse processo, e à luz da doutrina, nos ajuda muito a iluminar. O que eu tenho que renascer? O que tem que morrer? Né? Morrer no sentido de a gente matar. Quando a gente precisa pegar esse herói e dizer dessa criança teimosa e dizer, esse movimento já não chama mais atenção, já não faz parte mais desse meu processo para que o mundo olhe para mim. Porque quando Deus colocou você dentro de casa e do quarto, o seu quarto é para você olhar para você, não é uma plateia, não é projetar no outro o seu processo de felicidade. Porque o reino dos céus está aqui. Ele pode ser começado nesse processo, nessa caminhada, nesse movimento, né? E aí, eu recentemente adquiri um livro, e a gente sempre adota para a mensagem diária. Esse livro tem sido muito importante. A primeira mensagem, Alguém Me Tocou, que é do José Carlos de Luca. E vou pedir permissão para vocês, porque, assim, para a gente começar esse processo de renascimento, tem muitas coisas bacanas acontecendo. Ele termina cada mensagem com uma oração, mas ele começa
com uma mensagem da mulher hemorrágica, e me chamou muita atenção, porque eu vou pedir permissão para repetir, até para vocês adquirirem o livro e começar a ler, se não é que você já conhece o livro, né? E ele começa com a mensagem da mulher hemorrágica, porque é justamente a parte em que ela toca Jesus, né? E Jesus percebe quem tocou. Imagina uma multidão, imagina a muvuca que estava lá, né? Há 2.000 anos atrás, se hoje o povo não tem respeito para pegar alguém para ser tocado, imagina há 2.000 anos, como é que era a bagunça, a confusão, todo mundo passando por cima do outro, querendo ser curado, querendo curar o filho. Eu fiquei imaginando assim, a cena há 2.000 anos atrás. Essa mulher, e nós sabemos que culturalmente lá na Ásia, e ainda tem algumas situações lá na Índia, em que o ciclo menstrual das mulheres é muito sofrido, porque elas são tidas como impuras, né? Então, se hoje ainda vive essa situação, imagina há 2.000 anos atrás. Uma mulher que vivia, porque no momento do ciclo menstrual, essa mulher estava impura, ou seja, ela não podia ser tocada, porque senão ela tocasse as pessoas, ela também passava a sua impureza para as pessoas. Agora, imagina, a mulher passava um ciclo de 5, 7 dias, e essa mulher passou 12 anos segregada na sociedade. Olha o sofrimento espiritual, olha a solidão que essa mulher viveu. E quando ela percebe a possibilidade de ela superar esse processo, ela teve a sagacidade de buscar onde tivesse. Ela enfrentou tudo. Porque, imagina ela enfrentando a multidão, ela impura, todo mundo querendo rechaçá-la, sai daqui porque você é impura, eu não posso tocar você. E essa mulher vai lá e toca Jesus. E no meio daquela multidão, que todo mundo tocava Jesus, Jesus sentia um toque diferente. Né? Mas Jesus diz para ela o quê? Alguém me tocou. E aí ela se revela, fui eu te toquei. E ela, como diz, como as mulheres, me perdoem os homens, a gente assume o crime. Até aquele momento eu achei bacana essa coisa do perfil feminista, mas enfim. Quando ela disse que eu te toquei, Senhor, ela disse, pois é, a tua fé te curou. Não foi porque você me tocou, porque muitas pessoas tocaram Jesus. Mas foi uma coisa muito diferente, isso me emociona muitíssimo. Quando eu li essa passagem, eu quero reler, porque nós somos, homens e mulheres, essa mulher hemorrágica, que a gente vive há 12, 50, né? 58 anos, você é um menino, Luiz. 58 anos, nós estamos aqui vivendo a infância da nossa espiritualidade. E essa mulher disse, eu quero tocar esse homem, mas eu acredito nessa possibilidade de renovação. E ele diz que a tua fé, mas quando ele sintetiza a fé, é que ela acreditou. Ela sentiu o grau crístico e a identidade da personalidade com que ela se aproximou, porque ela sabia a quem ela estava tocando. Porque ela buscou a pessoa certa. Ela não buscou qualquer um no desespero, não. Ela foi assertiva. Ela buscou alguém em que ela sabia que esse lugar é correto. Né? É buscar a pessoa certa na hora certa, porque ela já estava cansada. Né? Então, nesse movimento, a gente percebe da força do que é a gente acreditar na superação dos nossos problemas, porque ela podia ter suicidado, ela podia ter desistido da vida, e ela não desistiu. Ela foi um exemplo de fé, ela foi um exemplo de renovação, ela foi um exemplo de perseverança, né? E ela foi um exemplo de transformação pessoal. A exemplo de Maria Madalena, a Maria de Magdala, né? que ela conseguiu ver em vida, e ela renasceu em vida. Porque não precisa a gente morrer as células, a gente tem que matar as células, porque ela renasce todos os dias, né? Então, esse processo me chama muito, porque é muito oportuna essa hora em que nós estamos iniciando há 7 dias, há praticamente 9 dias do início desse ciclo, de a gente rever quem eu sou, em quem acredito, o que vale a pena nesse momento. Quem são as pessoas que eu estou incluindo, estou chamando para a minha mesa e que estou compartilhando meu pão, né? Quais os preceitos? Qual é o tratado? Qual é a bússola? Qual é o farol que está iluminando os meus caminhos, a fim de que eu possa seguir adiante? Então, é um tema, Suelena, Carlos, Carlinha, Luiz, que a gente precisa dar prosseguimento,
Porque tem tantos olhares, tem tantos vieses, que a gente precisa dar uma olhada e dizer o seguinte: peraí, como está a minha espiritualidade? Porque, muito embora, e acima e além dos ritos da religião que abraçamos, será que conseguimos praticar? Né? Voltando a Nicodemos, mesmo ele vivendo a ritualização da religião que abraçou, ele não conseguia enxergar o reino de Deus. E ali, ainda disso, Jesus mostra para ele que não é porque eu sou espírita, católico, umbandista, agnóstico, que eu vou ver o reino de Deus. É o meu ato, é a minha consciência, é a minha renovação, é a minha atitude. Ou seja, independente de qualquer um outro acessório, só que esses são aparatos, ferramentas que nos ajudam a iluminar os caminhos. A doutrina espírita é uma delas, né? É um dos, e que nos traz como guia o amor personalizado em homem, que é Jesus, para que a gente possa viver nesse processo. Então, é muito bom vivenciar tudo isso e trazer, entender, sobretudo, trazendo como início de ano o modelo de amor e de justiça que é Jesus, que é o Cristo em nós. Eu diria assim, Jesus é o nome, Cristo é o sobrenome que a gente precisa adotar para a nossa vida, não é? Para a gente pensar e viver essa espiritualidade, essa renovação, esse renascimento. E trazer na nossa cabeceira e colocar lá, como se fosse um mantra, o que é ser um homem de bem? E vivenciar esse homem de bem nas nossas vidas. É muita coisa que a gente precisa conversar, né, Luiz, quando você nos provoca. Eu vou parar por aqui para a gente ouvir as outras colegas. Muito bem. Mas é verdade, a vontade de falar é grande e se tivesse fala sem tempo, Ave Maria, seria o dia todo de conversa, né? Tia, alguma coisa? Mãe, alguma coisa aí? Gente, eu tô chamando tia aqui, minha tia Suelena e mãe, minha mãe Carla, certo? Se vocês duas quiserem colaborar, vamos lá. Eu estou... Vai lá, Carla. Carla está com o microfone fechado. Olha só, eu gostaria só de refletir em 3 pontos, até que Júnior e Rinalda já iniciaram, que é a questão do renascimento. Mas, assim, esse renascimento comigo mesmo, esse renascimento com o outro, e principalmente o renascimento com Jesus. E, nesse sentido, eu lembrei de uma mensagem belíssima que fala desse renascimento real, né? Em que momento Jesus nasce em nós, né? Em que momento nós renascemos nesse sentido? Porque se a gente ouve muito falar da conversão de Saulo para Paulo, a gente ouve falar de Maria de Magdala, a gente ouve falar de Zaqueu, né? E assim, e nós? Em que momento de nossas vidas a gente vai despertar e entrar nesse caminho com o Cristo, né? E nesse sentido, aí fazendo um link com o trecho do Evangelho, a primeira parte do Evangelho do Homem de Bem é a questão do vivenciar a lei de amor, justiça e caridade, né? Esse amor com o outro a gente fala sempre, mas e o auto-amor, né? Eu me conhecer, eu saber das minhas limitações. E nesse sentido, a pandemia tem sido isso. O convite é esse. Eu me enxergar, me olhar no espelho, saber das minhas limitações e não cruzar os braços, né? Mas assim, aproveitar esse tempo, todos os dias, todas as horas. E a justiça? A justiça é isso de querer viver bem, porque Jesus, porque Deus me criou para a felicidade. Mas essa minha felicidade não pode ser construída em cima da tristeza de outros, né? Então, é preciso respeitar isso também. Ser feliz, mas querer e trabalhar para que isso aconteça com o outro, que é meu irmão, né? E caridade também passa por esse caminho das redes sociais, que já foi mencionado. Como eu tenho feito uso
dessa ferramenta para estimular, para estudar, para avançar e promover também a instrução de outros ou para denegrir, para machucar, né? Então, é preciso que eu desperte esse olhar, né? E aproveite esse tempo, a cada dia, em cada amanhecer, porque o tempo vai passando e este momento que a gente está vivendo agora não vai se repetir desta forma. A gente pode criar outros momentos, outros temas, né? Mas aquilo que eu podia ter feito hoje, que eu posso fazer hoje, eu não posso deixar para amanhã. E a gente vê sempre isso de, na próxima encarnação eu faço, ano que vem eu faço. Como o Rinaldo falou, quando eu aposentar. Mas eu posso nem aposentar, né? Então é isso, é cada dia essa reflexão e esse convite para o despertar, né? Com Jesus. Muito bem. Mãe, a senhora que está aí de câmera fechada, vai querer falar alguma coisa? Então, o que eu ia falar, o Júnior já falou, a Rinalda já falou, a Lelê já falou, e é isso, a gente buscar esse renascimento em nós, né? Para nos aproximar cada vez mais do Cristo. Então, aproveitar essa oportunidade que estamos tendo, né? E trabalhar isso diuturnamente, em todas as situações, em todos os momentos, procurar sermos pessoas melhores. Então, eu acho que esse isolamento, essa pandemia, esse momento de final de ano, faz a gente refletir muito sobre isso. E não ficar só em reflexão, mas passar para o trabalho de mudança íntima, né? De reforma íntima, para podermos ser pessoas melhores. E, sendo pessoas melhores, levar ao outro essa fraternidade, essa caridade, esse amor, essa alegria, né? Que vocês já falaram. Então, eu acho que o trabalho incessante que temos que ter é isso, buscar os nossos vícios, as nossas imperfeições, abraçá-las e, a partir daí, trabalhar para que as virtudes sobressaiam, para que a gente possa, a cada dia, vivenciar esse renascimento em Cristo. É isso que eu tinha para complementar. Muito bem. Como eu falei, eu fiz algumas anotações aqui enquanto vocês iam falando. Algumas eu apaguei, outras eu deixei, para a gente poder dar continuidade aqui. E o que ficou na minha cabeça da fala de todos vocês é uma passagem não. Eu escutei Maria Jorge falar isso uma vez. Maria Jorge é uma companheira nossa lá da casa. E ela sempre fala isso, aliás, no estudo do Evangelho, que Santo Agostinho recomenda fortemente que a gente, quando vá dormir, fazer uma reflexão das nossas atitudes no dia que se passou, para que a gente possa ter subsídios para, ao acordar no outro dia, poder traçar passos de forma melhor do que a gente fez no dia anterior. E Júnior falou dos crivos de Sócrates, Rinalda falando das escolhas, né? Minha mãe e minha tia falando do renascimento de Jesus em nós. E quando chega o período de Natal e de Ano Novo, a gente tem muito essas palestras sobre o renascimento de Jesus em nós, sobre o recomeço. E aí, o que acontece às vezes, que eu já andei escutando, falando com algumas pessoas, é que fala assim: mas é muito difícil, Jesus era perfeito. E eu me pego refletindo sobre uma coisa. Jesus realmente era o cara. Foi a melhor escolha para ser o exemplo para a gente.
Mas a hora que ele chegou aqui, com quem que ele se agarrou? Aos marginalizados. Quem foram aqueles que ele chamou para compor a equipe dele? Simão Pedro, aquela criatura que mais representa nós como seres humanos imperfeitos e cheios de dificuldades. Tomé, que se você não esfregasse na cara dele aqui, ó, para ver, para crer, não acontecia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele passou por aqui como ideal e viveu só 30 anos, 33 anos. Porque ele deixou um legado de comportamento, mas ele também disse, eu não quero virar um ícone no altar de vocês. Não, eu vou deixar aqui uma forma de viver, através do amor. E reflitam a vida de vocês todos os dias, com o que vocês têm de experiência e de bagagem, para que vocês possam rumar nesse amor. Então ele não espera que nós sejamos perfeitos a partir do momento que a gente diga para nós mesmos, encontrei Jesus, ou esse ano vai ser melhor, esse ano eu vou... Não! Porque nós todos somos muito Simão, nós todos somos muito Tomé, nós todos somos muito a mulher hemorrágica, nós todos somos muito Maria de Madalena. O que ele espera de nós é que a gente siga ele sem desistir. Todos os dias, tentando um pouquinho mais. E aí, a gente se reporta a Joana quando ela diz no livro O Ser Consciente que existe uma diferença entre o viver no automatismo e ir passando por esses ciclos e bem viver, selecionando os pensamentos, selecionando as companhias, selecionando entre nós mesmos a forma como nós vamos lidar com as nossas dificuldades, com as coisas e as oportunidades que a vida nos dá todos os dias. E aí eu me pergunto, você está vivendo no automático mais um dia? Mais um ano? Né? Então, como nós estamos propondo esse renascimento para nós? Né? Como nós esperamos das pessoas que convivem com a gente, o que é que nós esperamos dessas pessoas? Porque, assim, é muito fácil a gente se empenhar muito, às vezes, em combater uma dificuldade da gente, um defeito e tal, mas a gente se estressa com muita facilidade porque o outro não é capaz de imprimir a mesma vontade que a gente está imprimindo nessa transformação. Mas aí eu também vivo fazendo esse questionamento. É fácil estar em paz e ficar bem num ambiente onde está tudo certo. O difícil é a gente permanecer bem quando a gente se encontra no meio do caos. Seja na família, seja no trabalho, seja com os amigos. Porque é aí que a gente vai ver se aquela proposta que a gente nos fez de refazimento, de renascimento, de prestar atenção na nossa limitação, se ela foi realmente bem trabalhada. A gente chega de noite às vezes estressado e fala, meu Deus, dai-me paciência. Sabe aquela história lá no Evangelho de pedir, saber pedir e merecer? Deus olha pra gente, a gente lá pedindo paciência, o que ele faz? Manda uma criatura, uma situação bem específica para testar a nossa paciência, porque ninguém ganha paciência do nada. Ou a gente desenvolve, ou a gente tem, ou a gente não tem. Então a gente precisa aprender que mais do que nunca, quando a gente fala Deus dá-me força, Deus dá-me paciência, ele tá ouvindo. Prova maior disso é que todos os dias a gente, pum, abre o olho pela manhã, vivo, bem vivo. Olha o tamanho do presente que ele está nos dando. Mais uma oportunidade para você testar o que você está me pedindo. Então tenhamos nós a grandeza de olhar para nós e prestar atenção que renascer com o Cristo é buscar seguir o caminho que ele nos indicou e não ser como ele do dia para a noite. Né? Como bem Júnior já disse, a gente ainda está um pouco distante dessa realidade. Então, fica aí mais uma cutucada para vocês poderem falar mais alguma coisa se alguém quiser falar.
Eu só queria colocar aqui uma parte de Joana, porque eu não posso deixar só rematando a primeira fala do Luiz, da sua Helena e a tua. Nessa Vidas Vazias, na página 84, ela dá uma cutucada na gente. E ela diz assim: rejubila-te, distrai-te quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto nenhum. A primavera simboliza bênção da natureza, prodigalizando estesia e equilíbrio em toda parte, inclusive no aparente caos. És originário da luz, na luz do amor, e avanças nesse rumo sublime. Não desperdices ocasião de espalhar claridade, e nunca deixes ninguém sair da tua companhia sem que leve alguma luminosidade, para jamais perder o caminho. O homem e a mulher inteligentes destacam-se na comunidade pela harmonia e conhecimento luminosos que distribuem à sua volta. Agradece as dádivas da tecnologia que facilita a existência e propõe novos caminhos para a evolução. Entretanto, nunca esqueças que a presença física, a contribuição direta e pessoal conseguem milagres no relacionamento das vidas que se necessitam umas das outras. Você falando aí, eu me reportei essa passagem de Joana aqui no Vidas Vazias, que foi o mais recente dela, recente do ano passado. É fundamental a gente pensar sobre tudo isso, né? Para a gente começar esse ciclo com essa perspectiva. Muito bem. E Júnior, tia, mãe, alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Eu também estou aqui pensando, assim, tem uma frase do Evangelho que diz que muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Mas eu, de forma muito humilde, todos os dias eu me pergunto, será que eu hoje me coloco com as minhas atitudes e com as minhas escolhas ainda no papel de escolhido? Porque, como o Júnior colocou no estudo, se eu não me engano, de quarta-feira, no festim de núpcias, como é que eu estou preparando a minha roupa energética para esse convite que Jesus nos faz todo dia de renascimento, de autoconhecimento, de autoanálise, né? Como é que eu estou fazendo essas minhas escolhas? Então eu todo dia me pergunto, será que eu me coloco... Ele está me convidando todo dia, né? Será que eu continuo me colocando no papel de escolhido? Então, muito perspicazmente eu vou tentando guiar as minhas atitudes assim, né? E são vários outros pontos que às vezes podem nortear a gente dessa forma. Lá na casa irmã que eu participo, teve um dia eu escutei uma pessoa falar assim, quando eu estou passando por um momento de turbulência muito grande, eu reporto meu pensamento logo para uma conversa com Jesus, como se eu estivesse conversando com um amigo e pergunto para ele, o que você faria, hein? E você se colocar nessa situação dá uma responsabilidade tão grande, porque você pensa assim, cara, Jesus é meu amigo, ele vai me dar um conselho agora. Mas você, com base naquilo que a gente já conhece da doutrina, da vivência dele, aí eu fico pensando, será que me manteria no papel de escolhido diante de um conselho de Jesus? Né? Então, assim, e não é achar do alto da minha arrogância, da minha vaidade, que eu vou conseguir ser como Jesus. Então, uma proposta desse renascimento não é essa, mas é que a gente seja um pouquinho melhor que a gente mesmo todos os dias. Né? É isso aí. Vocês finalizem aí, no sentido de fechar essa ideia, tia, Júnior, mãe. Vamos lá. Também finalizando, e aproveitando a fala da Rinalda, o diálogo de Jesus ao ser tocado pela mulher é muito interessante e mostra essa dificuldade. Porque Simão Pedro, nas imagens que tratam, era aquele ser quase rude, né? Alguém me tocou,
de mim se desprendeu uma virtude, alguém me tocou. Aí Simão Pedro, acho que numa das mensagens de Amélia Rodrigues, ela fala assim, você deve estar de brincadeira, né, Jesus? Olha o tanto de gente que tem aqui, agora quer saber quem que te tocou, eu que vou saber quem que te tocou, né? Aquela coisa de ser autêntico, de ser espontâneo, né? E de mostrar os limites da gente. Agora eu que vou saber quem te tocou, você que é Jesus, você que deve saber quem te tocou, né? Então, e depois vai se espiritualizando, com o tempo vai reconhecendo, nega Jesus. Depois da crucificação é que ele foi entender o que era o reino de Deus, né? Que não era conquistar o mundo, que Israel não ia dominar o mundo, né? Mas que era dominar a si mesmo, o seu coração, a pacificar o coração, enfim, a se transformar. E a mesma coisa acontece com a gente. De vez em quando você pega assim e fala assim, meu Deus do céu, com uma resposta dessa, você é o presidente do Grupo Espírita Fabiano de Cristo. Que beleza de espírito você é, né? Então a gente se cobra. Fala, não, esse daqui não é o presidente do Centro Espírita, não, é o cara que eu estou tentando matar. Né? Isso daqui vem aí de 10, 15 encarnações dentro de mim ainda, eu estou tentando tirar isso de mim. Eu quero fazer renascer esse homem novo, esse homem consciencioso, que age conscientemente e que não reage aos estímulos do mundo. Porque se a gente for reagir aos estímulos do mundo, a gente sai no braço todo dia com todo mundo, em qualquer situação. Né? E é justamente essa dificuldade de mudança que vai dar o bônus, né? O prêmio da paz de consciência, né? Como diz o Divaldo, quando ao contrário de quando se manifesta o homem velho, você consegue manifestar o homem novo e ajudar alguém, levar uma palavra de estímulo, a hora que termina isso, você fala assim, como é bom ser bom. Como é gostoso poder ajudar alguém. Como é bom, como é gostoso ser útil para alguém. Né? Então, são momentos raros, mas que com os nossos esforços isso vai se tornando mais frequente até se transformar automaticamente no nosso comportamento. Nós nos condicionarmos a uma postura nova e sintonizada com os ensinamentos do Cristo. Né? Então, essa é a proposta, esse é o projeto. Ele não tem nada de fácil, né? Mas nós temos as luzes, o entendimento de uma doutrina que nos direciona com segurança. Não resolve os nossos problemas, mas ela lança luz no nosso trajeto, mostrando as ciladas, os obstáculos, os abismos, as curvas que se apresentam no nosso trajeto, né? De forma a termos segurança. Não vai facilitar a nossa vida, não, mas vai mostrar, né, como é que a gente deve caminhar, como é que a gente deve se portar. E é isso que nós desejamos a todos que estão nos assistindo, né? Travar o bom combate que Jesus dizia. Não é com os outros, não é com o mundo, é conosco. O bom combate é conosco. Né? É aquela de domesticar os monstros que ainda habitam dentro da gente, lançar luzes nas nossas sombras, como pegando a Joana emprestada aí da Rinaldo um pouquinho, ela que fala, conhecer as suas sombras e procurar projetar luzes nesse espaço da nossa alma, do nosso espírito, porque é ali que reside as nossas potencialidades, é onde a gente não se conhece ainda que reside o homem novo. Muita paz a todos vocês, foi bom vê-los e esperamos estar junto outras vezes. Muito bem. Tia, alguma coisa? Mãe? Então, muito bem. Eu fico aqui olhando pro canto toda hora, dá a impressão que eu tô vesgo, né? Mas é porque eu tô olhando pro rosto de vocês e a câmera tá aqui. Então, vamos finalizar. Já que Júnior fez a oração inicial, vou terminar. Vou fazer a nossa oração final, certo?
Oremos. Querido amigo Jesus, espiritualidade amiga que por certo se faz presente. Aproveitando este clima de paz e de tranquilidade, gostaríamos de pedir, mesmo com a incipiência que palpita no profundo, no íntimo do nosso coração, gostaríamos de dispor essa energia amorosa para que a espiritualidade superior lance um véu de bálsamos e de remédios sobre esta terra tão adoentada. Que cheguem em todos os cantos como lenitivos amorosos a nos orientar a intuição, a nos limpar o corpo energético das energias mais pesadas do nosso dia a dia, da nossa rotina, da nossa mente ainda muito materializada. Que Jesus possa ser o farol a iluminar os nossos passos nesse novo ano. Que 2021 seja repleto de ressignificações íntimas para cada um de nós. Que possamos travar os bons combates, percebendo as nossas próprias dificuldades, nos regozijando com as nossas vitórias sobre as nossas limitações e, sobretudo, que possamos brilhar a nossa luz, mesmo que de forma ainda tímida, no lugar onde nos permanecemos, na família que estamos, no nosso trabalho, para que o nosso exemplo, a nossa permanência, o nosso equilíbrio possa levar um pouco de alento, um pouco de paz e um pouco de esperança. Assim como tenhamos também a humildade de estender a mão em pedido de auxílio em todos os momentos em que nos sentirmos desequilibrados, atormentados, amedrontados, inseguros. Que tenhamos clara a imagem de Jesus a nos carregar nesses momentos de maiores turbulências. Certos do amparo do alto, certos da energia amorosa e benfazeja a nos cuidar, a nos reger e a nos orientar, encerramos mais esta conversa. Na paz do Cristo. Assim seja. Muito bem, meus amigos. Que bom estar com vocês. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês todos. Um forte abraço. E até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser.